É que a minha caixa de som estava desligada, gente. Eu pensei, estava desligada a minha caixa de som. Eu pensei que o plano espiritual já fizesse isso automaticamente. Ainda não faz. Ainda não. Isso ainda é por nossa conta. Ainda é por nossa conta. Um dia a gente chega lá. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 19 de agosto de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Né? E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje nós vamos entrar na questão 549, que trata dos pactos. Mas antes, né, de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecer a oportunidade que todos estamos tendo de estarmos aqui reunidos, como uma verdadeira família que nós somos, né? Para estudar, para aprender, para crescer, para evoluir. E na certeza de que o Pai derrama sua misericórdia sobre cada um de nós, nesse exato momento, né? Como sempre faz. Abençoando os nossos lares, abençoando a cada um de nós, abençoando os nossos familiares, nos dando força, equilibrando nossas energias, tratando das nossas saúdes, né? Porque precisamos muito de ter saúde para continuarmos a nossa caminhada, mas cada um tem que lembrar de fazer também a sua parte. E assim, Senhor, só temos a te agradecer e te rogar aquela força para que cada um trave a sua batalha, buscando vencer as suas dificuldades, seus obstáculos, para assim podermos nos aproximar do Pai, cumprindo a nossa missão. Que a tua luz ilumine sempre os nossos caminhos, Senhor. E também pedimos por todos aqueles que não te conhecem ou se distanciaram do Senhor devido a mágoas, a rebeldias, a tristezas, a decepções, que todos esses que estão afastados e que estão sofrendo possam ser amparados, Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos lá, vamos ao nosso estudo, né? Questão 549 do Livro dos Espíritos. Pactos. Muito interessante essas perguntas, porque é um assunto, né, que o tempo passa e a gente diz assim, meu Deus, isso é coisa de gente antiga, né? É lá do tempo do meu pai, da minha avó, dos ciganos, dessas coisas todas. Nada. Isso é um assunto atual, porque nós estamos em 2024, mas ainda tem pessoas vivendo essas realidades, né? Buscando esse tipo de coisa. E como tem, muito mais do que a gente imagina. Então, Kardec faz a seguinte pergunta aos amigos espirituais: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Pactos, nas alianças com os maus espíritos, né? E não esquecendo que também tem pacto de encarnado com encarnado, né? Pactos entre espíritos maus encarnados. Porque quando a gente fala espírito mau, o pessoal pensa logo do povo que está lá nas trevas. Mas a gente esquece que aqui na Terra, entre nós, ainda há pessoas que fazem esse impacto. Vamos pensar assim, de repente você vê um sujeito que é de uma sigla aí qualquer da bandidagem, né? Aí que faz parte de uma liga dessa do mal aqui da Terra, que tem um monte, aqui no Brasil tem um monte. O outro é da outra liga, que tudo tem letra, né? Dessas ligas. E eles, às vezes, fazem pactos, fazem alianças
para vender drogas, para roubar banco, para fazer aquilo, para tirar a vida de alguém. São espíritos maus, que estão na carne, estão aqui encarnados e fazem esses pactos terríveis, né? Aí eu me lembro da Ana Valéria, que na palestra dela falou daquelas duas, aquela história lá do Brigadeiro, lembra? Duas mulheres que fizeram. Uma dizia ser vidente, essas coisas lá da toda, né? E a outra era seguidora dela. Elas fizeram o quê? Para tirar a vida de uma pessoa e roubar os bens dessa pessoa. E elas não fizeram isso? Fizeram. Um pacto do mal. Porque se você se alia a outra pessoa para tirar a vida de uma pessoa e depois pegar os bens dessa pessoa e vender e ficar com o dinheiro, isso não é um pacto do mal? E elas fizeram e tiveram sucesso no pacto delas. Só que depois ela não foi preso. Mas elas fizeram. Isso não é do mal? É, gente. É do mal. Mas mais mal do que isso, fazer um pacto para matar uma pessoa? Pra... Então, não é nada assim do século XIX, não. Isso é de agora. Então, ele diz aqui, algo de verdade haverá dos pactos com os maus espíritos? Aí ele está querendo dizer o quê? Não, não há pactos nesse sentido de feitiçaria, né? Dessas coisas místicas. Há, porém, naturezas mais. Aí a pessoa diz, a natureza que é... Não, é a natureza da criatura. É a índole, o caráter, né? Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. Então, a criatura quer fazer o mal ao outro. Então, muitas vezes, elas procuram casas espiritualistas que fazem isso. E a gente sabe que fazem, né? Então, lá, elas procuram espíritos para fazer aqueles acordos, aqueles pactos, né? Então, chama-se, então, por espíritos inferiores. E ele diz, então, que como tu... Então, ele está dizendo que quem vai buscar esses espíritos é tão inferior quanto eles, que como tu só querem o mal. E que para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Então, é aquela coisa, vamos fazer uma sociedade. Eu faço para você, você fez para mim. Agora, para que isso aconteça, primeiro ocorre o quê? A gente vai fazer aquela caminhada. Afinidade. Eu tenho que gostar do que ele gosta. Havendo afinidade, você pode procurar pela criatura ou não. Porque você pode ter afinidade, mas não procurar por ele. Nesse caso aqui, procura-se por aquele com que você tem simpatia, de gosto. Feito isso, há uma coisa que baseia isso: teu livre-arbítrio. Você não foi lá obrigado a pedir ajuda dele. Você foi porque você quis. Aí tem uma outra quarta coisa que entra: a lei de ação e reação. Então, tem que ter afinidade, gostar do que ele gosta, simpatizar com ele, sintonia, se ligar a ele, livre-arbítrio, porque você é que decidiu ir atrás. E depois, a consequência, lei de ação e reação. Porque tudo que você fizer ou pedir, você sabe que você vai ter que responder por aquilo. Então, esses 4 itens aí, ó, ninguém escapa. Se você teve afinidade, estabeleceu sintonia e usou seu livre-arbítrio,
A quarta é automática. É aquilo que eu estou estudando outro dia, né? É a lei, é automático. Estabeleceu aí ação e ação. Então, isso aqui, não se segue, porém, aí tem o porém, né? Que o teu vizinho não possa livrar-se deles, por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Que tipo de conjuração? Pode ser que o vizinho também seja do mesmo naipe, não é? Ele pode fazer uma conjuração, se também sintoniza com o mal, e fica sabendo o que é que ele faz. Ah, é assim? Também vou procurar meus ajuda. Agora, essa conjuração aqui, ele coloca a palavra conjuração, porque procurando aqui, eu vou rapidinho, só para a gente ver uma coisa aqui, essa palavra, para a gente deixar bem claro aqui. Conjurar. Olha aqui. Conjurar. Conjurar. É um verbo transitivo direto que diz o seguinte: conclamar uma associação, conspirar, macomunar. Agora, vamos dizer, ele sendo do mesmo estilo, ele decide também fazer isso. Eu vou procurar lá os interessados, né, e eu vou mandar a bomba de volta. Mas se ele não for uma criatura do mal, ele pode muito bem não conjurar uma vingança, buscar uma vingança. Ele pode simplesmente pedir ajuda da espiritualidade, pedir ajuda dos espíritos. Né? Fazer uma prece, pedir ajuda dos espíritos para ajudá-lo, né, nessas questões. Então, não é só conjurar, mas ele pode solicitar uma ajuda. E ajuda bem. Então, Lúcia, eu acho que assim, se ele costuma fazer o bem, se ele está ligado em altas vibrações, nada vai. Nada vai. Só vai afetar se ele precisar passar por aquilo. Tá? Então, é aquela coisa. Ele se envolve num troço desse, sabe que pode. Vai que os amigos do outro sejam mais fortes que o amigo dele. Não é? Você corre o risco. Você mandou para o vizinho, vai que o vizinho também seja do mal e tem amigos mais poderosos. E aí a bomba veio para você. Então vai ficar daquela coisa, né? Vai, vem, ping-pong. Quem for mais fraco vai tomar nessa história. Agora, se a pessoa é do bem e fica sabendo disso, que estão fazendo alguma coisa assim. Não precisa nem saber, né? Não vai que saiba. Pede ajuda, senhor, me ajuda aí, porque eu ouvi uma coisa aí, mas não quero buscar vingança. Me ajude o companheiro a desistir disso e me ajude também. Acabou. Então, isso aqui. Né? Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles, por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Então, a vontade. Então, ele é aqui, ó. Você pode se livrar do inimigo pela conjuração oposta, pedir também um mal para aquele que te mandou a bomba, ou pela ação da sua vontade, que aí entra a questão da prece, né? Você aciona a tua vontade, vai buscar ajuda pela espiritualidade. Aquele que intenta, que deseja praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, a questão da sintonia, aos quais fica então obrigado a servir, porque não tem almoço grátis. A gente já sabe disso, né? Não existe almoço grátis. Se o sujeito se coloca para fazer o mal para você, ele vai querer o troco. A gente vê muito isso na mesa mediúnica.
muito isso na mesa mediúnica. O espírito que chega, alguém bota o nome lá do parente, né? Lá era assim, né? Botava o nomezinho lá no parente, aí na hora da mesa vinha o espírito aparecia, aí começava a conversar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, daqui a pouco o espírito dizia assim, olha só, o coitadinho, aqui, a família está desesperada, botaram o nomezinho dele aí, que ele diz que está sofrendo. Na hora que ele precisou, ele foi lá, pediu ajuda, pediu que a gente apoiasse ele, né? Fizesse as coisas para ele. Agora que a coisa apertou, quer dizer, quando eles estão pressionando, aí ele vem aqui dando uma de bonzinho, pedindo para se livrar da gente. Aí eles dizem assim: não vai se livrar da gente, não. Eles diziam isso. Não vai se livrar da gente, não. Porque na hora que precisou, ele foi lá pedir ajuda. Então, acontecia muito disso. A pessoa ia pedir ajuda para fazer o mal, tá? Para fazer o mal. E depois vinha o quê? A cobrança. A cobrança. Eles vêm cobrar. Só que a cobrança deles é brava. A cobrança deles não é fácil. Nós conhecemos uma pessoa, eu digo assim, nós que é pessoa que ele se envolvia com isso. Ele se envolveu com isso. Era uma pessoa muito boa, muito alegre, sabe? Inclusive ajudou muito a minha cunhada, na época era vizinho dela, eu gostava muito dele. Mas ele passou por umas dificuldades, lá, não sei se foi financeiras ou profissionais, né? E ele foi buscar um negócio desse, que tinha um outro amigo que trabalhava com essas coisas. Ele não conhecia muito dessas coisas, não. Não conhecia. Mas alguém falou para ele fazer lá o negócio lá, para facilitar a vida dele. Ele foi, fez lá um negócio lá. E realmente deu uma levantada na vida dele. Não passou muito tempo. Começou o problema da cobrança. E a cobrança era uma coisa meio pesada. E ele não queria fazer. Não queria, era muito pesado. Esse homem, de um dia para o outro, adquiriu uma doença violenta, violenta, sabe? Uma coisa muito triste, muito triste. Médicos nenhum davam jeito, ninguém dava jeito, e desencarnou. Era uma pessoa muito boa, muito boa. Eu me lembro muito dele, porque quando a minha cunhada estava para ter neném da minha sobrinha, que é minha filhada, saiu eu, ele e minha cunhada, né? Ele dirigia, ele tinha um Fusquinha, ele dirigia no carro, e eu com a minha cunhada atrás, a gente indo para o hospital, que minha cunhada estava para ter neném. E aí ele levou para o hospital, chegou lá, aquele hospital estava fechado, aí foi lá em São Cristóvão, o hospital estava fechado, e depois fomos lá para a Praça Mauá, tinha um hospital lá, e foi lá que a minha sobrinha nasceu. E foi ele, né? Era muito amigo nosso, mas foi num negócio desse assim, sabe? Coisa assim, sabe? Então, é o que ele fala aqui. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Né? Então, essa história, depois, não foi nem eu, porque a minha cunhada que me contou que a coisa foi mais ou menos por aí. E era uma pessoa boa. Né? Se foi assim mesmo, era uma pessoa boa, eu conheci. Mas, às vezes, você se envolve com coisas, né, que não são boas. E você não tem como depois se livrar disso, entendeu? Não tem como se livrar disso. Então, o que ele fala aqui, né? Eles vêm cobrar. E você fica, então, obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que querem fazer. Então, eles também vão usar você, a sua energia, para que eles possam praticar o mal lá que eles querem. Vão sugar a energia de você
para poder eles fazerem aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É igual aqui, né, entre encarnados. Às vezes a pessoa se associa a pessoas ruins e depois quer ir lá e sair. Né? E como é difícil sair? Como é difícil sair? Muitas vezes não sai, né? Não sai. Eles não aceitam que saiam. Não aceitam que saiam. Então, é o que ele diz aqui. Kardec diz, Kardec dá os espíritos, nisto apenas é que consiste o pacto. O pacto é isso. É você se aliar a pessoas do mal para ter interesses particulares. Então, esse é o pacto. Tanto do ponto de vista encarnado como desencarnado. Você se alia a pessoas que não são boas e depois, pelo seu livre-arbítrio, e depois você, a conta chega. Então, não tem. O pacto é esse, é associação. Porque você quis, estabeleceu sintonia com o que não devia. Então, não tem essa coisa do bruxo, da bruxa. É o pacto, é o acordo, é o que você faz. Você se sujeita àquilo. Depois, né? Depois é o famoso depois, né? Você é obrigado a assumir as consequências. Aí tem uma notinha de Kardec, ele diz assim: o fato de um homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Então, tudo começa no pensamento. É isso que ele está querendo dizer. Você se entrega a esses maus pensamentos. Então, você fica da dependência deles, não é porque começa assim, vou fazer uma coisa com você. Não. Tudo começa do seu pensamento. Você começa a pensar, o que eu posso fazer para destruir fulano? O que eu posso fazer para conseguir isso? Porque pelos meios corretos, eu não estou conseguindo. Então, será que não tem uma outra forma de conseguir? Entendeu? Você trabalha, tem um emprego lá, tem alguém que está na sua frente, né? E você fica naquela. Qual é o correto? Você se esforçar para ser merecedor da promoção ou para conseguir aquele cargo. É através do esforço do trabalho. Mas aí você fica. Não tem um jeitinho aí de fazer o outro escorregar para eu, pumba. Pronto. Aí começa as sugestões. E aí você abraça as ideias, é isso que ele fala, né? O pacto, no sentido vulgar do termo, aquela coisa de bruxaria, feitiçaria, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. É da afinidade, é da sintonia. É por isso, é aí que está o pacto. Então, não é nada de feitiçaria. Tem até certas coisas que vão acontecer, mas a coisa funciona aí. Eu gosto do que você gosta, então vou me aproximar de você. É aí que a coisa se estabelece. Eu trouxe um texto aqui para a gente falar um pouquinho mais disso, que é. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tem que puxar aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Mas é esse aqui. É de um livro, né, do Cristiano Torque. Né? O livro é um artigo que esse Cristiano Torque, inclusive ele tem um livro muito bom sobre Kardec. Né? Eu tenho até esse livro dele, muito bom sobre Kardec. Ele escreveu esse artigo na Revista Reformador de dezembro de 2009. É um artigo grande, eu trouxe dois pedaços desse artigo que eu vou abrir depois o outro também.
Muito interessante, Cristiano Torque, Revista Reformador, dezembro de 2009. O nome do artigo dele é Superstições, Feitiços, Pactos e Amuletos, publicado na Revista Reformador, para a gente ver como esse assunto envolve o espiritismo, né? Então, porque a gente, o pessoal fala disso, né? Isso é coisa de macumba, essas coisas. Não, não. Ele é espírita, um estudioso espírita, e ele escreve esse artigo. E ele diz assim: em parte, o preconceito e o mau juízo que se tem dos fenômenos mediúnicos repousa na ignorância das leis que regem o mundo espiritual. Por outro lado, há pessoas que, por desconhecerem essas leis, adotam um comportamento supersticioso ante as coisas espirituais. Porque a gente sabe que essas coisas aí são manipulação de fluidos. É manipulação de fluido. Essa coisa de magia. Existe essa manipulação de fluido. Existem espíritos que sabem manipular esse fluido. Então, como as pessoas têm a ignorância sobre as leis da natureza, elas envolvem isso dessa questão assim, supersticiosa, né? É isso que ele está falando. Então, as pessoas, por desconhecerem essas leis, adotam um comportamento supersticioso ante as coisas espirituais. De acordo com os dicionaristas, a superstição é o sentimento religioso que se funda no temor ou na ignorância e que leva ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e a confianças em coisas ineficazes. É igual quando aquelas pessoas que frequentam casas espiritualistas, de repente, eu cheguei a conhecer algumas, né? Casa de Umbanda, Candomblé. Umbanda não tem muito isso, não, mas às vezes Candomblé ou outras denominações, e a pessoa resolvia deixar. E às vezes queria frequentar lá o nossa casa espírita, né? Então ela vinha, eu quero frequentar a casa espírita aqui, mas o fulano de tal lá da minha casa disse que se eu sair, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então eu não posso, eu estou com medo, será que eu vou morrer mesmo? Entendeu? Então a pessoa queria sair, porque às vezes as práticas lá naquela casa, tem algumas casas espirituais, você sabe que as práticas são meio esquisitas, né? E aí a pessoa não gostava, eu estou gostando desse tipo de coisa. Eu quero sair. Eu sou obrigada a fazer certas coisas que eu não quero mais fazer. Mas ele me ameaçou, disse que se eu sair vai me matar, essas coisas todas, né? Que eu não posso abandonar minha roupa. O que que eu faço com a minha roupa? O que que eu faço com meus santos, tem os santos lá, né? Ele diz que eu não posso, que se eu abandonar meus santos, minha roupa, eu vou ficar doente, eu vou morrer. São ameaças. Então, o que ele diz aqui, né? Ele está falando o quê? Que a pessoa fica refém. Olha aqui, ó. No dicionário diz, né? De acordo com o dicionário, a superstição é o sentimento religioso que se funda no temor ou na ignorância, que leva ao conhecimento de falsos deveres. Então, eu vou ser obrigada a passar o resto da minha vida ali. É meu dever ficar o resto da minha vida ali, porque eu não posso sair, senão eu posso ter um problema e vou morrer, entendeu? Então a pessoa passa a ser o quê? Uma escrava daquele tipo de coisa. Isso é ignorância. Geralmente teme-se o desconhecido. Quando, porém, se estuda o espiritismo com seriedade, deixa-se de agir supersticiosamente, pois tais fenômenos estão na ordem dos fatos naturais. Não raro, médiuns, mesmo quando agem de boa fé, algumas vezes, produzindo curas, são chamados de feiticeiros, pelos que desconhecem tais faculdades, atribuídas a um poder sobre-humano que absolutamente não existe. Eu já falei para vocês, já que era minha amiga, que era espírita, boníssima, Urânia, lembra? E tinha uma vizinha que era evangélica, e essa minha amiga, que era espírita, ia sempre lá ajudar ela, ajudar a mãe dela, mas ela dizia o quê? Que ela, essa evangélica, que ela adorava sua amiga que era evangélica, que era espírita, que ajudava a mãe dela, mas ela rezava todo dia por essa amiga, porque ela sabia que essa amiga, quando morresse, ia para o inferno. Porque era, entre aspas, macumbeira.
adoradora do diabo, porque ela era espírita. Veja, reconhecia a verdade da pessoa, mas achava que ser boa não adiantava nada, porque ela estava lá no meio do demônio, né? Então, ele fala aqui, né, muitas pessoas que ajudam são chamadas de feiticeiras. E por que fazem isso? Porque desconhecem as faculdades atribuídas a um poder sobre-humano que absolutamente não existe. Será que essa companheira não imagina, não pensava assim? Poxa, se ela é tão boa, ajuda inclusive minha mãe, será que ela vai para o inferno mesmo? Isso não vai ser levado em conta a bondade dela? Né? A enciclopédia britânica, não bate não, porque está mexendo aqui, né? A enciclopédia britânica esclarece que a palavra inglesa, feiticeiro, quer dizer, witch, tem a mesma raiz semântica de witch, que por sua vez quer dizer saber conhecer. Então, o feiticeiro é, portanto, uma pessoa que possui o sentido verdadeiro da palavra, certo conhecimento, usualmente tido por oculto, por não ser revelado a todos. Então, feiticeiro é aquele que detém um conhecimento que não revela a todos. Então, quando você vai desmembrar a palavra, aí você sente que o sentido não tem nada a ver com aquilo que a superstição criou, né? Usualmente, entende-se pacto como trato, combinação, quando dois ou mais indivíduos assumem compromissos recíprocos, verbalmente. Lembra antigamente? A palavra de um homem, basta o fio do bigode? Não era assim? Né? Não precisa assinar nada, não. Está aqui, está acertado com a gente. É palavra por palavra. Valia mais que o documento escrito, né? Então, diz aqui, o significado é assumem compromissos recíprocos verbalmente, era o que valia no passado, né? Ou por escrito, como num contrato bilateral. O significado de pacto retratado em O Livro dos Espíritos, embora semelhante, guarda características próprias, visto que a palavra, neste caso, tem sentido moral. Então, do ponto de vista do Espiritismo, a palavra pacto tem sentido moral, pois enfoca a conduta das pessoas que, consciente ou inconscientemente, se valem do intercâmbio espiritual para tirar vantagens de caráter material ou pessoal. Então, a palavra pacto ela tem um sentido moral. Quando você quer se dar bem em alguma coisa, e você vai utilizar os desencarnados para te ajudar a realizar aquilo que você deseja, a conquistar o que você deseja. Os que se entregam a esse tipo de comércio estão sujeitos a atrair espíritos inferiores, porque os espíritos bons não vão se meter nisso, né? Podendo vir a ter sérios aborrecimentos e até ser vítima de mistificações e obsessões. Há também aqueles que fazem promessas de cunho religioso com o objetivo de alcançar benesses, como curar uma doença. Tudo é superstições. E superar uma dificuldade familiar e financeira. Lembra da Igreja Católica? Né? Vou deixar o cabelo da minha filha crescer até ela fazer 15 anos, vou cortar. Se o senhor curar a doença dela, não tomar lá da cá? Aí a criança, minha tia, minha cunhada sofreu com isso. Ela teve uma pneumonia quando era criança, né? E a mãe dela, que era de família católica, fez essa promessa. E a menina só ia cortar o cabelo, ela tinha 2 anos, quando tivesse 15 anos. Imagina no calor do Rio de Janeiro. Era aquele cabelo comprido, abaixo da cintura, a menina. Olha, era uma tortura, né? E ela pedia à mãe para cortar, e a mãe, não, porque Santa Terezinha foi para quem? Inclusive, ela ofereceu a filha para Santa Terezinha, que nasceu no dia 15 de agosto, dia de Santa Terezinha, então era Terezinha Glória. Não, minto. Ela era devota de Santa Terezinha, mas a menina nasceu no dia do Nossa Senhora da Glória. E aí, a confusão? Eu tinha que atender as duas, porque ela era devota de Santa Terezinha, entregou a filha para Santa Terezinha, né, quando ela estava grávida. E a menina nasceu no dia do Nossa Senhora da Glória, não tem outra. Terezinha Glória. Já cuidada, né? E aí, quando ela ficou com 2 anos, foi essa que fez 70 anos agora.
2 anos ela teve uma pneumonia e ela fez promessa para Santa Teresinha. Aí, quando ela estava com 12 anos, cabelo quase nos pés, foi uma prima dela lá, que era prima da minha sogra. Foi na casa dela. Aí olhou para a menina, assim, a menina. Aí ela falou assim: dica que eu dou da minha sogra, eu vou levar a Tereza para tomar sorvete. Aí minha sogra, era muito amiga dela, tá, vai. Passou do cabeleireiro, cortou o cabelo da menina aqui. A menina chegou em casa, ela contente, a Tereza. Minha sogra me fez. Santa Terezinha vai te castigar. Aí disse que ia castigar a prima. Ficou 5 anos sem falar com a prima. De mal, ainda deu os tapas da minha filha. Por que você deixou ela cortar seu cabelo? Santa Terezinha não vai te perdoar, porque ela vai ser 70 anos. Vai ser 70 anos. Até hoje ela usa o cabelo aqui, ó, no ombro. Até hoje o cabelo grande. Ela disse que sofreu muito, demorava de jeito, dentro do calor danado. Aí ela levou, ela disse que a prima falou assim: Tereza, você quer que eu corte teu cabelo? Ela quer. Chegou em casa, o cabelo aqui, foi um horror. Foi um horror, né? Até hoje a minha sogra fala, ela fez isso. Aí eu disse, dona Tica, tu tem uma Terezinha, não fez nada. Mas achava que Santa Terezinha, né? Então, fala que é superstição, gente, né? Coisas assim. Então, quando os espíritos, respondendo a Kardec, disseram que não existem os pactos, estavam se referindo à inutilidade da crença supersticiosa de alguns que esperam usufruir de supostos poderes mágicos e infalíveis a partir do contato com espíritos, dos quais possam se utilizar para auxiliar a prejudicar pessoas. O cara faz um acordo lá com o ser lá do mal. Quem disse que ele vai fazer realmente aquilo que você quer? De repente, ele não faz. Ele não faz. Se você está lidando com alguém de caráter duvidoso, como você pode ter certeza que aquela pessoa vai honrar o acordo que fez com você? Não é? Pela simples intenção de praticar uma ação, o sujeito atrai em seu auxílio espíritos infelizes. Então, o que o Kardec disse aqui, na notinha, né? Ele diz aqui, ó, o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhes sugerem, e não de estipular seus quaisquer que com eles faça. Aí ele diz, o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos, né? Então, o pacto consiste nisso, e nem é certeza que você vai conseguir aquilo que você quer. Então, aí ele vai dizer aqui, né? Bem disse Kardec, a dependência em que o homem se acha algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má, simpatizando com os espíritos malfazejos, é o que está aqui na notinha da questão 549. Por isso, quando se diz, aí tem essa frase também, né? Por isso, quando se diz que o indivíduo vendeu a alma a Satanás, esta frase não deve ser tomada em sua literalidade, no seu sentido amplo, porque ninguém é proprietário de ninguém. O que há neste caso é uma afinidade mental de um encarnado com o espírito malfazejo, e que o encarnado, se coloca por amor aos gozos materiais na dependência de um espírito impuro, estabelecendo-se entre eles tacitamente um pacto que afasta o infrator do caminho do bem, mas de cuja situação poderá se livrar com o tempo, né? E com muito sacrifício, com a assistência dos bons espíritos, desde que o deseje firmemente. Os que cedem a essas inferioridades desertam dos deveres que assumiram e renunciam às provas que lhes cumpria suportar neste mundo. Mas isso não quer dizer que fiquem eternamente presos, como aquela moça que veio falar comigo, né? Ele disse que eu não posso abandonar a casa, porque senão eu vou morrer. Então, ele estava dizendo para ela que ela tinha que ficar eternamente presa àquele esquema ali, né? Então, ele diz aqui,
não quer dizer que você tem que ficar eternamente preso àquilo, a essa situação, tá? Então, que é o pacto que a Fausto enfrentou. Os que servem lhe cumprir suportar, mas isso não quer dizer que fique eternamente preso a esses compromissos, uma vez que tal vinculação tende a desaparecer com o tempo, até que paguem o preço, até que você corrija o erro que você cometeu. Nesta ou nas existências futuras, com as consequências dessa leviandade, e resgatam a falta cometida com o auxílio dos bons espíritos, por meio de novas provas, talvez maiores e mais difíceis. Né? Então, aqui ele coloca aqui a bibliografia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente faz, sabe? Às vezes você acha que é só uma coisinha de nada. É um acordinho aí que eu quero passar no concurso. Não é? Eu quero passar no concurso, aí eu vou pedir para um espírito desse, né? O espírito bom faz aquilo que ele falou para outro cara. Disse, não, a gente ajuda assim, mas estuda um pouquinho que você passa. Estuda um pouquinho que ajuda. Né? A gente faz a nossa parte, você faz a sua, estudar. O outro diz, não, deixa com a gente. Acabou. Mas eu não pedi para fazer mal a ninguém, eu só pedi para ele me ajudar a passar no concurso. Ora, você tem meios de passar no concurso e ajuda dele. Mas quando você pediu isso, você se associou a quem não devia. E fez isso pelo o seu livre-arbítrio, haverá consequências. Né? Haverá consequências. Vamos voltar aqui na questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido sua alma a Satanás? Não tem essas coisas? O diabo veio buscar, né? Porque você fez um contrato. Tem até um filme muito interessante sobre isso, que o cara faz um contrato com o diabo. Vende a alma de Satanás, é o diabo, né? Aí chega a época do diabo vir cobrar. Muito interessante esse filme. O diabo veio cobrar. Só que o sujeito tinha sofrido um acidente e teve amnésia. Aí, quando o diabo vem cobrar, o diabo vem com um advogado que quer contratar outra coisa. Vem lá, vem cobrar, né? Só que quando ele vai conversar com o diabo todo bonitão, né? O diabo percebe que ele teve amnésia. Então, o diabo não pode levar a alma dele sem ele estar consciente do porquê que o diabo vai levar a alma dele. Olha que interessante. Ele tem que estar consciente do porquê que o diabo vai levar a alma dele. Entendeu? E como ele está, ele sofreu um acidente, teve amnésia e mudou a vida dele totalmente. Ele era um homem devasso. Agora ele é um homem bom, trabalhador, é um detetive particular. É um interessantíssimo. Vou ver se eu acho muito interessante. Tem muita coisa interessante nesse filme. Não é Advogado do Diabo, não, é o outro. Até com aquele Hulk, que hoje está até todo deformado de tanta cirurgia plástica, né? Ele era bem jovem. O filme é ótimo. E aí o diabo percebe e diz, não, tipo assim, eu não posso. Eu não posso, porque se eu levá-lo sem que ele tenha consciência do porquê, ele vai passar por vítima. Ele tem que estar consciente do que ele fez. E aí o diabo cria uma série de situações para que ele possa adquirir a lucidez e lembrar da vida que ele tinha e do pacto que ele fez, que o pacto era para ficar rico, milionário, poderoso. Ele ficou, mas sofreu um acidente e aí esqueceu tudo. Entendeu? Então, ele vai falar sobre isso. Claro que isso é fictício, que ninguém possui ninguém. Né? E aí ele diz, qual o sentido das lendas fantásticas que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem satisfação? Olha, esse troço é antigo, né? Aí os espíritos respondem, todas as fábulas encerram o ensinamento em um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Então, essa história de vender a alma ao diabo é nesse sentido, de você estabelecer a sintonia com esses espíritos do mal, e depois você vai sofrer por isso.
até que consiga se libertar desse conluio, dessa cumplicidade. Um dia você vai conseguir. Então, é nesse sentido, e não no sentido literal. Né? Realmente, eu vendi de papel passado, foi aquela troça, escrevi com sangue, assinei no contrato, um contrato. Né? Então, tem muita gente que leva isso ao pé da letra. Aí ele diz assim: isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Você está se rebelando contra Deus. Porque se você está passando por um momento difícil, aqueles obstáculos são uma forma de aprendizado. Você precisa passar por aquilo. O que você quer fazer? Você quer cortar a cruz, lembra da história de cortar a cruz? Para facilitar. Você quer tirar aquele obstáculo dali. Então, você está negando a providência divina, né? Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, foi o que o Cristiano Torque disse para a gente. Mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Né? Então, coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Quando ele diz, mas que lhe sempre será fácil romper, não quer dizer que será tão fácil assim, tá? Esse será fácil romper, quer dizer, você pode romper, mas não vai ser com facilidade, né? Você vai ter que fazer muito esforço, trabalho, mas você pode romper, se você quiser. Porque se fosse facinho, facinho, você amanhã estava de novo. Não é? Quiser firmemente, né? Então, se o quiser, será fácil. Foi bom você ver isso. Será fácil se o quiser firmemente. E Kardec até diz, né, numa questão aqui do Livro dos Espíritos, que é fácil você conseguir vencer as dificuldades. O problema é que a nossa vontade é muito pequena. Né? A nossa vontade que é muito pequena. Né? Porque se você tiver uma vontade firme, você conhece. Aqui a gente vai falar agora do poder oculto, talismãs e feiticeiros, que é 51. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, olha a associação, que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. A pessoa diz assim, mas eu não entendo. Eu vejo isso acontecer várias vezes. Um homem mal associado ao espírito mal fazer mal aos outros. Ele diz, não, Deus não permitiria. Mas por que isso ocorre? Porque o indivíduo sintonizou com o mal também. Então, às vezes, você que é vítima, entre aspas, você está apenas resgatando um erro. Você está recebendo a pancada porque você também fez por onde. Entendeu? Ou então, você passa por aquilo porque é uma prova que você precisa vencer. E às vezes até você pediu para resgatar débitos do passado. Porque se você for um espírito bom, moralizado, você não vai passar por isso. Se acontece, é porque você tem que passar por aquilo. Ou porque você também sintoniza com o mal. Não é porque eu estou recebendo a bomba
é que eu sou boa, sou vítima. A gente sabe que vítima não existe. Se forem olhar minha ficha corrida, vão encontrar motivos para que aquela bomba tenha caído na minha cabeça. Ou então eu mesmo pedi para passar por essa prova para verificar se eu estou realmente bem, ou porque eu sei que preciso passar por isso para reparar os erros, né? A grande prova é aquele menino, né? Que morreu arrastado. Todo mundo que horror, não foi ele que pediu. Foi ele que pediu. E aí a pessoa fica difícil de você entender, né? Associar uma criança de 6 anos com ele ter pedido isso. Só que o espírito não tem 6 anos. Mas foi ele que pediu, porque ele fez aquilo com centenas de pessoas lá no passado. Né? E esse 52? E se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Aí olha a resposta dos espíritos. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética. É só lembrar da história do olho grande, né? Do Cega Pimenteira. De que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível se torna serem secundados, auxiliados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Jesus disse: vocês podem fazer tudo que eu faço, e até muito mais. Todos nós temos um poder magnético, uma força magnética. Dependendo do nosso grau evolutivo, essa força magnética pode ser extraordinária, fazer muito bem. Pode ser que o cara nem tenha poder evolutivo, mas tem uma grande força magnética, que isso é orgânico. É orgânico. E ele sabe disso e usa a força magnética dele para o mal. Depende da sua escolha, né? Aí ele diz aqui: os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais. Magnetismo. Mal observados. Opa, alguém entrou aí. Mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, o cara não é mágico, não é feiticeiro, não. Ele tem um grande poder magnético, que ele usa de acordo com como ele quiser, para fazer o bem ou para fazer o mal. Livre-arbítrio. Agora, haverá consequências. Todos nós temos esse poder magnético. Todos nós temos. Então, não tem essa coisa do feiticeiro. São pessoas que sabem manipular fluidos. Nos planos espiritual, há espíritos, são chamados magos negros, são chamados feiticeiros, são espíritos como nós, mas que, né, se especializaram na prática do mal, na manipulação dos fluidos. Como tem espíritos boníssimos que também se especializaram na prática do magnetismo e fazem o bem a todo mundo. Como diz acho que é no livro dos médios, que eu não tenho certeza, eu estava até para tirar isso para colocar aqui no meu livro. Para Deus o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Então, para a gente encerrar, eu trouxe o outro final, o final do texto do Cristiano Torque, ainda falando dessa situação, superstições, feitiços, pactos, amuletos, né, que é a conclusão do artigo dele. Ele diz assim, falando as fórmulas, talismãs, amuletos e cultos materiais não têm nenhum poder mágico. Os indivíduos que os utilizam como recursos de auxílio no propósito de prejudicar os semelhantes, adivinhar o futuro ou qualquer outro objetivo, ou são charlatães, ou são vítimas da superstição e da ignorância. Em verdade, os espíritos são atraídos pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Que é aquela coisa, né? Eu tenho essa pedra e com essa pedra eu atraio as pessoas. Então, a pedra é pedra e continua sendo pedra. Né? Eles são atraídos pelos... A bola de cristal, o que é a bola de cristal?
a minha bola de cristal. Né? Os espíritos são atraídos pela bola de cristal. Eles são atraídos pelos pensamentos e não pelas coisas materiais, que são utilizadas como bengalas psicológicas para alcançar seu objetivo. Então, aquilo é uma bengala psicológica para alcançar seu objetivo. Muitas vezes a pessoa é, antes de tudo, vítima de si mesma, pois Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Que nem aquele que diz, eu vou destruir, faz aquela maldição sobre o outro, né? Deus não escuta, Deus vai te castigar, Ana, vai fazer com que seus cabelos caiam, porque você não me deu aquilo, soltou a maldição para você. Deus não vai escutar isso. Mas a pessoa que escutou aquilo, se ela acreditar, se ela assumir isso, entendeu? Oh, meu Deus, meus cabelos vão cair neles. E começar, vai cair tudinho, não vai ficar único. Sim. Então, muitas vezes a pessoa é, antes de tudo, vítima de si mesmo, pois Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Então, quem pronunciou vai ter que responder por isso. Agora, se você abraça a ideia, aí complica. Aí complica, né? Deus governa o universo com infinita sabedoria, agindo por meio de suas leis imperecíveis e de seus prepostos, que são os bons espíritos. Tudo acontece com a permissão divina e tem sua razão de ser, com vistas ao progresso e à felicidade das criaturas. As chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos. Mentores do homem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. Tudo o que acontece está sob a observação de Jesus. E só vai acontecer com a gente aquilo que precisar acontecer. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta de sua necessidade própria. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Lembra do Jó? E o companheiro fez a palestra, contou a história do Jó. Aconteceu com ele um monte de coisa. Mas ele manteve o quê? A fé. Então, aquilo era para testar o quê? A perseverança dele, a fé dele. E ele não se rebelou, não se revoltou em nenhum momento. Passou, né? Finalizando, a superstição não consiste na crença em um fato, quando comprovado, mas na causa ilógica a ele atribuída. Aí, então, é aquela coisa, né? Poxa, eu acordei hoje de manhã, isso eu me lembro, né? Acordei de manhã, foi até também na família da minha cunhada. Aí tinham jogado na escada da casa dela, que ela morava ali do Engenho. Então era uma casa de vila, tinha 3 escadinhas para entrar na casa. Aí ela acordou de manhã, quando abriu a porta, tinham jogado um monte de espada de São Espaço assim, na escada dela, e junto com a espada botaram mais umas coisas. Aí a minha sogra, meu Deus, o que fizeram sobre católicos? Né? A gente não vai poder sair de casa, e é católica, a pessoa mas se impressionou com aquilo. Aí ela tinha um irmão mais velho, que ainda viu, que deve ter coisa verdade. Ele disse, me dá aqui, vou resolver esse problema. Pegou a vassoura, pegou o pão de d'água, jogou água, e a mulher gritando, ele é meu irmão, jogou água, aí a espada toda, tudo quanto ela pegou a vassoura, pode sair todo mundo. Isso vai acontecer, vai ter problema das pernas da gente, tem problema da gente, tá vendo? Resolvi o problema, passei a vassoura em cima, balde d'água com vassoura e tudo mais. Mas se ele ficasse com aquele negócio, não é? Ele jogou água com a sua vassoura, acabou com tudo aquilo. Né? Então, ele diz aqui, a superstição não consiste na crença em um fato,
quando comprovado, mas na causa ilógica ele é atribuída, né? Imaginar que um monte de espaço já vai atrapalhar a sua vida, vai pegar doença em você, tudo vai, é uma coisa qualquer. Quanto mais aprofundamos nos estudos espíritas, mais vamos descobrindo a razão e o porquê dos fenômenos espirituais que ocorrem, todos subordinados a leis naturais, os quais, mal compreendidos pela ignorância humana, são igualmente mal interpretados e mal explicados pelo vulgo. O vulgo é o homem comum. Se há algo que devemos temer, é a nós mesmos. É a nós mesmos que temos que temer. A própria Senira Pinto, naquele livro Levanta-te, nesse capítulo Exortação, que eu sempre falo, que eu gosto muito, lá no finalzinho ela diz: Senhor, dai-me forças para eu me vencer, porque fora de mim não há nenhum inimigo que possa me derrotar, se eu assim não quiser. Então, aí depois ela diz, porque o meu maior inimigo está dentro de mim. Sou eu. Eu sou o meu maior inimigo, né? Então, se há algo que devemos temer é a nós mesmos. Quando nos entregamos à invigilância e à prática do mal, com que estaremos nos desviando das leis divinas que nos conduzem à perfeição e à felicidade em plenitude. Então, é de mim que eu tenho que ter medo. Quando eu saio do caminho da porta estreita e resolvo entrar pela porta larga. Porque aí eu estou me sujeitando a tudo que existe aí. Né? Então, eu gostei muito desse artigo do Cristiano Torres, que ele é bem claro e está bem em acordo com o Kardec. É da Revista Reformadora. Revista Reformadora, publicado em dezembro de 2009, se eu não me engano, né? Eu não me lembro bem. Acho que foi em dezembro de 2009, não foi? Então, o título é Superstições, Amuletos, essas coisas todas. É disso que nós temos que ter medo. É de nós mesmos. Quando a gente faz o tal do pacto, né? Se assujeita a esses acordos para conseguir uma vantagem sobre algo ou sobre alguém. Aí acabou. Aí você realmente está se assujeitando a coisas gravíssimas, que as consequências existirão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto, gente? Que eu acho um assunto muito interessante. Ô, Rose, esse assunto é muito interessante, muito interessante. Essa pergunta, eu fiquei assim, encasquetada com ela, com a resposta. A 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Aí eles responderam que não, Deus não o permitiria. Quer dizer, o próximo, na questão da aceitação ou da sintonia, seria isso, Rose? Eu fiquei assim, encasquetada. Só pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, o mal ele não pode fazer. Mas o que redunda daí pode ser o processo educativo. Se a criatura que recebe aquilo precisar Ah, tá bom. aquilo não é mal. Aquilo não é Tá mal. certo, É uma necessidade para ele. Entendeu? tá certo. E, Entendi. às vezes, na vida passada, ele fez algo errado. E, através daquela dor, ele vai ser corrigido. Então, não é Tá certo. assim. O outro que quer fazer acha que é mal. Mas se Deus permitir que aquilo aconteça, é processo educativo, não é mal. Tá Entendeu? bom. Entendi, entendi. Entendi, não tem vítima. Mas assim ficou assim uma coisa estranha. Porque a gente sabe que existe a sintonia que você tanto falou aí, da afinidade e tudo mais. Aí eu fiquei assim, como não pode? Pode. Mal pelo mal, o mal em si. Não, Tá, é mal, não pode. tá bom, tá certo. É educativo, vamos dizer assim, né? Se você tiver que passar por aquilo, por aquela prova, você vai ser mais forte. Se for, né, seguir direitinho, você vai sair mais forte. Então, não é mal. O que pareceu mal foi o bem. Foi o bem. Sim,
Entendeu? Entendi, Rose, entendi. Entendeu? Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alberto, estava com o microfone aberto. É uma coisa até assim meio pitoresca, né? Sobre talismãs, amuletos. Uma amiga minha disse que viajou para o Pará e foi no mercado ver o peso. E quando chegou lá, ela ficou surpreendida com tanto amuleto que era vendido naquela feira, né? Era garrafada para isso, garrafada para aquilo, era não sei o quê, todo tipo para homem que quer devolver homem, e todo tipo de situação. Doenças para curar doença. Ela ficou assim impressionada, né, com o nível de superstição daquele povo daquela região lá, porque é impressionante naquela feira a quantidade de coisas que é vendida e o pessoal compra. E o pessoal compra, entendeu? Pulseirinhas, com figuinha, com isso, com aquilo outro. Uma vez uma amiga minha, ela era muito preciosa, ela estava com a pulseirinha, tinha figuinha, tinha trevo, tinha um monte de coisinha. Aí um dia eu estava chateada, eu digo, por que eu vendi minha pulseirinha? Eu falei, mas a pulseirinha era para te proteger, tu perdeu a pulseira inteira, querendo tudo. Então, a pulseira, perdeu a pulseira, ela botou os dois, eu planejei a pulseira, arrebentou, caiu, perdeu tudo. Quer dizer, essas coisas, tem gente que gasta muito dinheiro com essas coisas, gente. Lembra que o pessoal que vai para a Bahia traz a fitinha do Senhor do Bonfim, aí tu bota no pulso e deixa até arrebentar sozinha. Eu não sei qual é a finalidade daquilo ali, né? Eu já usei. Não pode, senão a coisa complica, né? Então, são coisas, tudo é superstição. É isso aí, né? Bem, meus irmãos, Verinha quer falar alguma coisa? Não está conseguindo ligar o áudio dela. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui, né? O nosso estudo da tarde de hoje. A gente vendo, né, um assunto que Kardec trouxe há mais de 150 anos atrás e que é tão atual hoje, né? Muito atual hoje. Muito atual. E a gente vê que a gente ainda fica preso nas mesmas questões, né? Então, nós vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, que também é muito bom, muito bom. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que nos ajude a nos libertarmos, né, dessas superstições tolas, que só dão prejuízo financeiro e, né, e nos mantém presos ainda a essa ignorância total. Né? Eu vou passar aqui para a Denise. Denise não é. Vou interromper a gravação. Uma boa tarde aí para todos.